Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. O motivo deste áudio é que eu quero relatar uma experiência que eu tive, uma experiência tremenda, uma experiência assustadora no ano de 2002. Eu era um jovem roqueiro, gostava de ouvir todo tipo de rock satânico, thrash metal, death metal, punk, rock gótico. E uma certa feita, numa noite do mês de setembro do ano de 2002, eu estava folheando a Bíblia e ali eu fumava o meu último cigarro, quando de repente eu comecei a sentir muito sono. Então ali tomei ali os últimos goles de café, apaguei o cigarro e fui deitar. Naquela noite meu irmão estava dormindo no quarto, meu irmão mais velho. E eu ali com a minha cabeça cheia, eu era um jovem triste, perturbado, pensava em me matar constantemente. E eu tinha interesse em traduzir as músicas do inglês para o português. E muitas músicas diabólicas falavam a respeito de coisas terríveis. Coisas que eu prefiro nem comentar aqui. Então eu, com bastante sono, fui para o quarto dormir. Mas o sono não vinha. Então eu me lembro que eu me deitei e, por incrível que pareça, eu comecei a cochilar. E dentro de alguns instantes, eu comecei a pegar no sono e senti que algo tinha entrado na minha boca. E eu tentei cuspir, eu me revirava na cama de um lado para o outro. Meu irmão não escutava nada. Eu comecei a entrar em desespero, tentando cuspir aquilo que tinha entrado na minha boca, mas eu não conseguia. De repente, eu sentia o meu corpo leve, bem leve. E eu me via caindo num abismo profundo. Então eu lembrava do poço que meu pai cavava quando eu era criança, que ajudava ele. Vinha na minha mente as lembranças daquele poço que a gente descia várias vezes. Mas este abismo pelo qual eu descia era assustador. Tinha as paredes rochosas e eu caía em queda livre. Sentia um frio na espinha, no estômago. E eu começava a gritar em desespero e eu caía. Continuava sempre caindo. E parecia que aquele túnel, aquele poço fundo, não tinha mais fim. Tudo escuro, não tinha luz. Eu começava a gritar de desespero, tentando acordar, tentando chacoalhar a cama. E nada daquele desespero acabar. Então eu já não tive mais dúvidas de que eu estava entrando vivo nas profundezas do inferno. O inferno era algo com o qual eu tinha contato nas letras de rock. Vários cantores falavam de rock, falavam do inferno nas letras de rock. Várias músicas abordavam temas diabólicos. Várias músicas falavam de demônios. Falavam de lugares escuros, sombrios, assustadores. Falavam propriamente das trevas mesmo. Mas naquela ocasião eu estava literalmente caindo em queda livre, me aproximando do inferno.
Então eu lembro que eu comecei a olhar para as paredes e uma luz avermelhada começou a surgir. Então eu percebi que eram como lavas de um vulcão. As luzes avermelhadas. Eu comecei também a sentir um calor insuportável. Eu lembro que eu olhava para o chão, tinha vários buracos, saindo fogo daqueles buracos. E eu lembro que um forte cheiro de carniça, de carne podre, tomava conta daquele lugar. Então eu já não estava mais caindo, mas eu já tinha chegado no solo do inferno. Aquele lugar quente, um lugar tremendo, não tenho palavras para descrever como que é aquele lugar. Mas eu conto esse testemunho para que você possa ter, em primeiro lugar, temor de Deus, e em especial para você que não acredita que o inferno é real. Talvez você já leu alguns livros religiosos que negam a existência do inferno. Talvez você faz parte de uma igreja que nega os ensinamentos de Jesus Cristo, que falou mais sobre o inferno do que sobre o céu propriamente dito. Jesus Cristo falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E olha que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus e ele veio do céu. Mas quando ele esteve neste mundo, ele falou sobre os perigos do inferno. Falou mais sobre o inferno do que o próprio céu. Para você que está me ouvindo agora, talvez você que é roqueiro, talvez você que zomba da palavra de Deus, talvez você que pertence a um grupo religioso, uma seita que nega a existência do inferno, esse testemunho é para você. Esse testemunho eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho zelo pelas almas que perecem depois que o Senhor Jesus me mostrou a realidade do inferno. Quando eu era um roqueiro, quando eu vivia na minha vida nas drogas, na bebedeira, na prostituição, o Senhor me mostrou o inferno. No ano de 2002, no mês de setembro. Então eu ali, perdido, desesperado naquele solo, no chão, daquele lugar tenebroso, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e comecei a lembrar das pessoas que falavam a respeito do inferno. E falavam também a respeito da salvação em Jesus Cristo. Mas eu, na minha adolescência rebelde, eu não dava muita importância. Embora já tinha ido em algumas igrejas, já tinha ido na igreja católica, mas eu não tinha tomado uma decisão por Jesus Cristo ainda. E Deus precisou me mostrar tudo aquilo para que eu acreditasse quão fiel e real é a tua palavra. Lembro-me que de repente eu comecei a ver alguns vultos que saíam de alguns buracos e se escondiam rapidamente. Lembro também que eu olhava para cima e tinha como se fosse algumas galerias e vários olhos se abriam e se fechavam. E eu ficava apavorado cada vez mais, ali sozinho, ninguém do meu lado para me ajudar. Quando de repente um homem com lindas vestes brancas se aproximou do meu lado e disse: "Jovem, não temas. Não temas, jovem. Eu estou contigo." E eu comecei a chorar. Aquele homem com lindas vestes brancas, com aspecto resplandecente. Um aspecto que eu não sei descrever. Era um aspecto bonito, um aspecto lindo, maravilhoso. Aquele homem com vestes brancas tinha um brilho. E ele segurou na minha mão e me disse:
Eu te trouxe a este lugar para que você veja o sofrimento daqueles que partem deste mundo sem salvação. Eu te trouxe a este lugar para que você veja aonde estão homens e mulheres que zombaram do meu nome, enquanto viveram as suas vidas ao seu bel prazer na terra. Aquele homem era o Senhor Jesus. Eu não pude ver o seu rosto, apenas as suas vestes resplandecentes. O seu rosto brilhava muito mais do que o sol. Era um brilho que eu não conseguia olhar para sua face. Mas quando ele chegou do meu lado, eu senti uma paz que eu não havia sentido em lugar nenhum neste mundo. Então ele começou a andar comigo e me disse: eu te mostrarei aonde estão homens e mulheres acorrentados, aqui neste abismo, pois daqui eles nunca mais poderão sair, porque são prisioneiros neste lugar. Eles desprezaram e blasfemaram meu nome, enquanto eles estavam vivos na terra, e as suas almas veio para cá. E aquele cheiro de carniça, ainda muito forte, aquele calor insuportável. E eu percebia que aquele homem com vestes brancas, ele não pisava no chão. Eu pisava, mas ele flutuava. E aquilo me dava alegria, me dava paz. Eu fui me acalmando, parei de chorar. Mas eu não aguentava ver o sofrimento das pessoas amarradas em galerias, amarradas com correntes de ferro, correntes de aço. Eu escutava o barulho das correntes. Eu via homens e mulheres sem roupa, seminus, sangrando. Eu via demônios batendo neles, xingando de palavrão. Eu via grupos de pessoas em orgias sexuais. Eu ouvia palavrões. E eu ficava espantado pensando como era possível tamanho sofrimento naquele lugar. E eu confesso a você que me ouve, durante este acontecimento, eu sentia que eu estava tendo convulsões na minha cama. Eu sentia a minha língua enrolar. Eu sentia os meus dentes rangendo. Eu mesmo escutava os meus dentes rangendo. Foi um desespero tão grande, tão terrível, que eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Então aquele homem com vestes brancas continuou andando comigo e me disse: olha, jovem, eu sei que você me conhece, porém você não obedece à minha palavra. Eu sei que você tem conhecimento da minha palavra, mas você não obedece, você é rebelde. Eu permiti que você chegasse a este lugar para que você vá e pregue o meu evangelho para aqueles que estão perecendo. Eu te trouxe a este lugar, eu permiti que você viesse para este lugar, porque eu quero te usar como um pregador da minha palavra. E você vai anunciar a minha palavra para aqueles que estão perecendo. E ele me disse mais. Ele me disse: você tem sido rebelde, amando mais os ídolos deste mundo, amando mais o rock and roll e as músicas profanas do que a minha palavra. Você tem amado mais os ídolos deste mundo do que a minha palavra. Eu lembro perfeitamente as palavras daquele homem com vestes brancas, que era o Senhor Jesus. Então eu continuei andando até chegarmos a um portão enorme, um portão de bronze, enorme, um portão escuro. E ao atravessarmos aquele portão, como se fosse uma fortaleza naqueles filmes medievais,
como se fosse um portão daqueles filmes medievais, um portão alto, enorme. Mais adiante tinha um trono, e eu lembro que esse trono estava vazio, não tinha ninguém nesse trono. Então eu deduzi que esse trono seria de Satanás. Eu apenas deduzi nessa visão que eu tive. A respeito desse trono, o Senhor Jesus não me informou nada, não falou nada. Mas eu deduzi que seria de alguém ali, que se assentava para assistir o sofrimento das almas. Foi isso que eu deduzi naquela visão, naquele sonho terrível que eu tive. E como ali não havia ninguém, nós passamos por ali e fomos para um outro lugar, onde tinham várias galerias e vários tipos de pessoa. Galeria dos homens, galeria das mulheres, dos bruxos, dos satanistas, dos terroristas, das mulheres que abortavam seus filhos, a galeria dos espíritas, dos homossexuais, das lésbicas, toda a classe de pecado, toda a sorte de pessoas malignas, pessoas aprisionadas por diversos vícios e pecados estavam ali. Eu me lembro das cenas terríveis, me lembro daquele cenário horroroso, aquele cenário que é impossível, é praticamente impossível descrever com exatidão o que eu vi naquele ambiente tenebroso. Mas o Senhor Jesus esteve comigo naquele lugar e Ele me disse: olha, jovem, se você não quiser vir parar nesse lugar, se você não quiser vir parar aqui nesse lugar de tormento e se ajuntar com estes que já estão aqui aprisionados, eu te peço que você procure uma igreja para você ouvir a minha palavra e que a partir de hoje você se torne um pregador do meu evangelho. Porque muito em breve eu estou voltando para buscar o meu povo. E ai de você, se você não estiver fazendo parte do meu rebanho. Eu estou voltando em breve. Vá e anuncie o meu evangelho. Vá e pregue a minha palavra. E diga a todos que o inferno é real. Diga a todos o que você viu. Diga a todos que os que zombam da minha palavra, os que desprezam o meu nome, eles irão para o inferno. Querido ouvinte, que você possa, neste dia, nesta hora, neste momento, dobrar os teus joelhos, confessar os teus pecados a Deus e entender que Ele está te chamando. Você que é desviado da igreja, você que está na prostituição, você que está nos vícios, você que está pensando em largar a tua esposa, você esposa que está pensando em largar o teu esposo, o teu marido, você jovem que está pensando em abandonar o teu lar, abandonar a tua casa, você filho rebelde, moça rebelde, que não quer obedecer o teu pai, que não quer obedecer a tua mãe, essa palavra é para você. Essa palavra não é apenas para te causar comoção ou emoção. Essa palavra não é para te amedrontar. Essa palavra é para que você entenda que Jesus Cristo está voltando e Ele não quer te deixar para trás. Entenda que só existe o céu e o inferno. Só existe a luz e as trevas, não tem meio termo. Só existe o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Só existe a verdade e a mentira, não tem meio termo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo declarou inúmeras vezes que Ele é Deus, que Ele e o Pai são um. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus Cristo fala abertamente para todos, Ele falou abertamente para todos. Eu e o Pai somos um. Ele quis dizer que Ele e Deus
são um. Ele é Deus. E a Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. O inferno é real. As testemunhas de Jeová negam a realidade do inferno, porque a sua teologia é desenvolvida por falsos profetas. Os adventistas do sétimo dia negam a realidade do inferno porque a sua teologia é desenvolvida por falsos profetas. Eles pregam meia verdade. Eles misturam verdade e mentira. E a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou jorra água doce ou jorra água salgada. Não pode uma igreja ensinar que Jesus fala a verdade e ao mesmo tempo ensinar que o inferno não existe, porque o próprio Jesus que fala a verdade disse que o inferno é real. Jesus Cristo disse que o homem rico, ele foi para o inferno, e o mendigo Lázaro, em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, o mendigo Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para o paraíso. Em Lucas capítulo 23, capítulo 16, versículo 23, mostra claramente que o rico, estando em tormentos, ele abriu os olhos e viu ao longe Abraão e o mendigo Lázaro no seu seio. E ele disse: Pai Abraão, estou aqui nestas chamas, estou aqui no inferno atormentado. Jesus Cristo não falaria de algo que é mentira. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. O inferno é real. Jesus Cristo falou mais do inferno. Ele falou mais sobre o inferno do que sobre o próprio céu. Ele não falaria sobre o inferno se o inferno fosse mentira, se o inferno fosse uma lenda. Jesus Cristo falou do inferno porque o inferno é real. O inferno é o lugar de tormento. É um lugar de ranger de dentes, de pranto, de choro. É um lugar como eu pude perceber nesta visão, neste sonho que eu tive. Eu pude perceber um cheiro de carniça terrível lá embaixo. Eu digo lá embaixo porque eu caí num abismo praticamente sem fim. O inferno é para baixo, não é para cima. Esse testemunho é para que você aceite Jesus Cristo. Esse testemunho é para você que está desviado da igreja, para você que discutiu com o teu pastor, para você que está brigado com o teu irmão, está brigado com o teu pai, com a tua mãe, está brigado com a tua esposa, com o teu esposo, com a tua namorada, com o teu noivo, noiva, para você que está desorientado, para você que é roqueiro sim, para você que é roqueiro, para você que está em contato com as trevas, para você que é ateu, que disse que Deus não existe. Olha a sua volta, tudo que foi criado por Deus. Não existe efeito sem causa. Se tudo está criado, Deus criou. E Jesus Cristo é o Criador. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Jesus Cristo é o Criador. Ele é o primogênito da criação. Ele não é a primeira vida criada, ele é o Criador de todas as coisas. E Paulo explica mais: sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada surgiu sozinho. Jesus Cristo é o Criador. Jesus Cristo é o Criador. Paulo deixa bem claro que Jesus Cristo é o primogênito da criação, ou seja, ele é a primeira vida. E a partir dele tudo veio a existir. Ele é a primeira vida. Ele não é um ser criado. Porque Paulo estaria em contradição. Paulo estaria caindo em contradição ao dizer que Jesus foi criado e depois dizer que sem ele nada do que foi feito se fez e todas as coisas foram feitas por ele, porque ele é antes de todas as coisas. Isso seria uma confusão. Dizer que Jesus é criado e depois dizer que ele é antes de todas as coisas. Quem ensina que Jesus foi criado são os falsos profetas desse fim dos tempos. Que essa mensagem possa estar no teu coração, que você possa espalhar essa mensagem a todos, e que o Senhor Jesus Cristo salve você e salve a tua casa. Volte para a igreja, você que está desviado,
Você que saiu dos caminhos do Senhor, volte para a igreja, volte a ler a Bíblia como antes, volte a cantar, volte a louvar. O inferno é real, mas o inferno não foi feito para você. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. E no livro de Apocalipse, diz bem claramente, Satanás, a besta e o falso profeta, eles serão lançados vivos dentro do lago de fogo. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, que esta mensagem sirva de grande edificação para você, que este testemunho, ainda que pequeno, possa trazer benefícios para a tua vida. Volte a louvar o Senhor Jesus, volte a acreditar no Senhor Jesus. Só existe um Deus. Esse Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo é o Deus Jeová. Entenda que Jesus te ama. Entenda que Jesus te chama por meio desse testemunho. Você não está ouvindo esse testemunho em vão. Você que está perturbado com o rock and roll, quebre os discos de rock and roll na tua casa. Queime tudo que está relacionado com as trevas. Você que está aí colecionando revistas pornográficas, você que é escravo de sites pornográficos, abandone esse vício maligno, Jesus quer te libertar. Dobra os teus joelhos e ore a Deus. Deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus mudar o teu ser. Deixa Jesus Cristo limpar você completamente. Fecha os teus olhos que eu vou fazer uma breve oração, pedindo que o Senhor Jesus conceda graça e misericórdia e salve a tua alma. Acompanhe comigo essa oração. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça onde você estiver. Você que pode, me acompanhe nesta oração. Você que quer receber o Senhor Jesus Cristo, o momento é agora. Não espere para amanhã, o momento é agora. Você não sabe do dia de amanhã, você não sabe nem mesmo das horas seguintes, se você vai estar vivo ou não. Fecha os teus olhos que eu vou orar por ti. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu me encontro aqui, Senhor, alegre, regozijando, por ter essa oportunidade de compartilhar esse testemunho com muita gente. Senhor, aqueles que estão me ouvindo agora, aqueles que estão desviados, aqueles que estão desanimados, conceda-lhes a tua misericórdia, a tua graça. Assim como o Senhor me concedeu, tendo misericórdia da minha alma, tendo misericórdia da minha vida. Senhor, da mesma forma que o Senhor me chamou para pregar a tua palavra, levanta esse jovem, levanta esse homem, essa mulher que me ouve agora, levanta essa criança, levanta esse pai de família, esse chefe de família, levante talvez até mesmo esse pastor, essa pastora, esse missionário, essa missionária, esse evangelista, mas em especial aquele, meu Deus, que quer te receber como único Senhor e Salvador. Senhor, escreva o nome deles no livro da vida. Levanta, meu Deus, essa pessoa que está me ouvindo, levanta com poder e autoridade para pregar a tua palavra. Ajude essa pessoa a compreender a tua palavra. Ajude essa pessoa a compreender a leitura bíblica, a compreender, meu Deus, através do teu Espírito, o que diz a tua palavra. Revele a ele, a ela, a tua palavra, revela o teu querer. Senhor, eu sou grato a ti, meu Deus, pelas almas que ouvem esse testemunho. Sou grato a ti por esse testemunho. Sou grato a ti por ter aberto a minha mente, por ter feito, meu Deus, eu queimar aqueles discos de rock, aqueles CDs de rock, aquelas revistas, meu Deus, maligna, que hoje, meu Pai, eu não consigo entender como que eu adorava aquilo, como que eu idolatrava aquilo. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque a cegueira espiritual foi queimada pelo teu poder. Meu Deus, que o teu poder possa repreender toda a obra das trevas, possa repreender toda a obra diabólica na mente desse jovem. Esse jovem que ouve funk, esse jovem que ouve rock diabólico, esse jovem que ouve músicas profanas que fazem apologia ao sexo, que faz apologia à morte, que faz apologia à droga, que faz apologia, meu Deus, aos crimes. Senhor, em nome de Jesus Cristo eu peço a ti, Pai, que o Senhor possa repreender toda ação diabólica e satânica na mente desses jovens.
Satanás, você está vencido e derrotado pelo sangue de Jesus. Você está vencido, demônio. Você está vencido em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda a tua obra. Eu repreendo toda a tua influência. Você está queimado agora em nome de Jesus. Esse jovem vai se tornar um pregador. Esse jovem vai largar o revólver. Esse jovem vai largar a pornografia. Esse jovem vai largar a apologia ao crime e vai se tornar um pregador do evangelho. Assim como o Senhor Jesus me levantou, esse jovem está sendo levantado agora. Levanta essa moça, meu Deus. Restaura, meu Deus, a vida dela. Essa moça que está na prostituição, liberta ela. Esse jovem que está caminhando para o homossexualismo, meu Deus, queima esse demônio do homossexualismo. Queima esse demônio, esse espírito que quer transformar o homem em mulher, que quer transformar a mulher em homem. Você está vencido, demônio. Você está derrotado. Em nome de Jesus Cristo, você está derrotado. Pelo poder do sangue de Jesus, você está amarrado, você está queimado e você está destruído. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, concede graça, concede misericórdia e levanta com poder e autoridade uma geração de jovens para te adorar, uma geração de jovens para te exaltar, uma geração de jovens para ajudar, meu Deus, os teus servos que já estão na caminhada. Que você, jovem, possa ajudar o teu pastor, ajude o teu pastor na tua igreja, não discuta com ele, obedeça a palavra de Deus, para que você um dia possa ser ungido e consagrado a ser um pastor também de algum ministério. Não se importe com placa de igreja. Não se importe com questões teológicas que só trazem confusão. Sirva a Deus de coração. Sirva a Deus de coração numa igreja que prega a verdade. E fuja das igrejas que negam a existência do inferno. Fuja das doutrinas que negam e distorcem as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse certa feita: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Em outra ocasião, Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque cuidais nelas ter a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. O Senhor Jesus Cristo quer te salvar. Obrigado por ouvir essa mensagem. Transmita essa mensagem a outras pessoas. Eu me despeço com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.